Queridos irmãos e irmãs, estamos encerrando o ano litúrgico com a 34ª semana do Tempo Comum. Semana que se abriu com a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, ocorrida este ano, no dia 26 de novembro. Oferece-nos essa celebração uma boa ocasião para refletirmos sobre a realeza do cristão, sobre a nossa participação, em razão do batismo, do munus real de Cristo, sobre a nossa inserção por vocação no seio da Igreja, na qual se reina servindo e se serve reinando. Do munus real de Cristo e da participação nele, se ocupou o Concílio Vaticano II, que ao elaborar, a partir dos próprios fundamentos, a imagem da Igreja como povo de Deus, pôs em realce também aquela característica da vocação cristã que se pode definir real ou régia. No seio da rica doutrina conciliar a este respeito, há um elemento que parece sobressair. Trata-se daquela particular dignidade da nossa vocação que se pode designar por realeza. Tal dignidade ou realeza, como sublinhou São João Paulo II na Redemptor Hominis, tem um significado de serviço e exige uma maturidade espiritual. Essa realeza supõe um reinar que é servir e, ao mesmo tempo, mas em outro plano, um servir que é reinar. Vejamos os dois aspectos. Um reinar que é servir. A realeza da vocação cristã tem um significado de serviço. Sua marca é necessariamente a disponibilidade para servir, pois, como nos recordava São João Paulo II, à luz da atitude de Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir, se pode verdadeiramente reinar somente servindo. Mas se reinar é aqui servir, deve-se também, em outro plano, considerar que servir é reinar. Passemos então a esse segundo aspecto, um servir que é reinar. Quando se trata de servir digna e eficazmente aos outros, são necessários maturidade humana e autodomínio. De fato, depois de sublinhar que, à luz do exemplo de Cristo, reinar é servir, São João Paulo II, procurando mostrar a veracidade da afirmação recíproca, ou seja, servir é reinar, afirmava: ao mesmo tempo, este servir exige tal maturidade espiritual que se tem de defini-lo precisamente como reinar. Para se poder servir aos outros digna e eficazmente, é necessário saber dominar-se a si mesmo. É preciso possuir as virtudes que nos tornam possível um tal domínio. Este segundo aspecto da realeza humana e cristã, o fato de constituir ela um serviço que exige maturidade espiritual e autodomínio, revela, sem dúvida, o estreito ligame que existe entre a participação no munus real de Cristo e o campo da ética e da moral. São João Paulo II, atento a isto, não deixa de colher a ocasião que se lhe oferece e assim declara, pondo em relevo o referido ligame: a nossa participação na missão real de Cristo, exatamente na sua função real, munus, régio, anda intimamente ligada com toda a esfera da moral cristã e também humana. O Papa salienta, portanto, como demonstra esta sua última declaração, o aspecto ético da participação dos cristãos na realeza de Cristo. Trata-se, queridos irmãos e irmãs, como diz o Papa num outro lugar da Redemptor Hominis, trata-se de dar prioridade à moral sobre a técnica, de estabelecer o primado da pessoa sobre as coisas e do espírito sobre a matéria. Trata-se ainda de descobrir sempre de novo o exemplo de Cristo, que, sendo rei,
se apresentou como que serve. Trata-se, enfim, de renovar continuamente a consciência de que servir com Ele, como Ele e a Ele é reinar. O Santo Padre prossegue mostrando que na comunidade do povo de Deus, tão vasta e sumamente diferenciada, cada um tem uma particular vocação recebida de Deus, cada um segue Cristo. De fato, ligando a categoria de povo de Deus a de corpo místico de Cristo, ele adverte para o fato de que na Igreja, povo de Deus e corpo místico de Cristo, se está não por mera inserção sociológica, mas em resposta a um chamado particular de Deus mediante Cristo. Segue-me. É o que Jesus nos diz a cada um, com vistas à edificação do corpo de Cristo. Com efeito, amados irmãos e irmãs, o pertencer ao corpo místico de Cristo, o qual é também a Igreja enquanto povo de Deus, deriva de um chamamento particular, junto com a ação salvífica da graça. Cada um, pois, sem exceção, recebeu de Deus, mediante o Cristo, que a cada qual diz segue-me, uma particular vocação, da qual, unida à ação salvífica da graça, deriva sua pertença ao povo de Deus e corpo de Cristo. Estabelecido este fato, ele continua pondo em realce o seguinte princípio: devemos ter presente, no entanto, a verdade de que toda e qualquer iniciativa serve para uma verdadeira renovação da Igreja na medida em que contribui para transmitir a autêntica luz de Cristo, enquanto se baseia sobre uma adequada consciência da vocação e da responsabilidade por esta graça singular, única e que não se pode repetir, mediante a qual cada um dos cristãos, na comunidade do povo de Deus, edifica o corpo de Cristo. Tal princípio, que constitui, queridos irmãos e irmãs, a regra-chave de toda a vida e ação da Igreja, deve ser aplicado em proporção adequada a todos os homens e a cada um deles. É este justamente o princípio daquele serviço real que impõe a cada um de nós, seguindo o exemplo de Cristo, o dever de exigir de si próprio exatamente aquilo para que somos chamados. E aqui, para corresponder à vocação, nós nos obrigamos pessoalmente com a graça de Deus. Queridos irmãos e irmãs, sobre todos e cada um, portanto, desde o Papa até o mais simples dos cristãos, pesa, como se depreende das últimas palavras que referi, o empenho de fidelidade à própria vocação. Fidelidade esta que acarreta consigo aquela solidária responsabilidade pela Igreja, para a qual o Segundo Concílio do Vaticano desejou educar todos os cristãos, uma vez que o próprio dom que cada um possui, embora seja uma vocação pessoal e uma forma também pessoal de participação na obra salvífica da Igreja, serve igualmente para os outros e constrói a Igreja e as comunidades fraternas nas várias esferas da existência humana sobre a Terra. A respeito ainda da fidelidade à vocação, ou seja, da perseverante disponibilidade para o serviço real, lembra o Pontífice que ela tem um significado particular nas situações mais comprometedoras, como são, por exemplo, a dos esposos, em razão do vínculo matrimonial, ou a dos sacerdotes, em virtude do caráter indelével da ordem. Matrimônio e ordem, sacramentos que estão a serviço da comunidade e da missão dos fiéis, como nos recorda o Catecismo. Uma especial referência o Papa reserva aos religiosos e à vida religiosa, cujo ideal é a doação sem reservas a Cristo e com Cristo em espírito missionário aos homens. Neste ideal, o Papa vê a realização plena da liberdade, daquele dom recebido do Criador no momento
em que chamou à existência o homem feito à sua imagem e semelhança. Diz com efeito o Santo Padre: este dom, isto é, o dom da liberdade, encontra sua plena realização na doação, sem reservas, de toda a própria pessoa humana, em espírito de amor esponsal a Cristo e com Cristo a todos aqueles aos quais ele envia homens e mulheres que a ele são totalmente consagrados, segundo os conselhos evangélicos. Reassumindo, queridos irmãos e irmãs, a Igreja, polarizada e orientada para Cristo e a exemplo dele, vive o seu ser para o homem, a serviço do homem, favorecendo-lhe ao homem o exercício fiel de sua realeza, ou seja, de sua vocação para participar na função real, munus regale, do próprio Cristo. Ela, partícipe de Cristo Rei, promove um reinar que é servir, sendo este servir um reinar, isto é, uma realização de amadurecida humanidade. E assim, a Igreja de Cristo, para ele sempre orientada, manifesta-se orientada para os homens. Deus a todos abençoe.